E agora foi a vez de Ronaldo Caiado se render a Bolsonaro, meus amigos. Pois é, todos sabem que o Ronaldo Caiado tinha rompido aí com o Bolsonaro há um tempo atrás, atacava Bolsonaro há um tempo atrás, depois de ter sido aí aliado de Bolsonaro. E agora, hoje, sábado pela manhã, ele fez aí algumas publicações onde ele se rendeu ao Bolsonaro, às ações de Bolsonaro. E isso, meus amigos, revela algumas coisas muito interessantes que vêm acontecendo no país. Vocês que estão aqui quase todos os dias comigo no canal, sabem que recentemente eu fiz a publicação do Marco Aurélio Mello, que disse que o presidente deveriam deixar o presidente trabalhar, isso rebatendo as declarações aí do Barroso, que tinha chamado Bolsonaro aí de defensor de ditadura ou de tortura, não é verdade? Um pouco de tempo atrás, algumas semanas atrás, eu também trouxe aqui para vocês 2 vídeos onde a Janaína Pascoal estava ali fazendo declarações em favor de ações do governo, né? E algumas pessoas ainda falam, Ítalo, mas você não pode acreditar no Marco Aurélio Mello, você não pode acreditar na Janaína Pascoal, você não pode acreditar no Ronaldo Caiado. Meus amigos, não trata-se de acreditar, não trata-se de fechar os olhos para as coisas que eles fizeram, não trata-se de ficar só questionando quais as reais intenções dessas pessoas em manifestar apoio a Bolsonaro. Não é isso do que se trata. Se trata de a gente pegar as falas dessas pessoas e expor o que Bolsonaro vem fazendo, expor as falas dessas pessoas que reconhecem nessas falas a verdade e honestidade de Bolsonaro. E tudo isso eu vou trazer para vocês aqui as publicações do Ronaldo Caiado, tá? Mas tudo isso, meus amigos, antes de entrar na leitura das publicações do Ronaldo Caiado, revela uma situação, um fenômeno, que eu até quero trazer para vocês aqui, que eu fiquei aqui uns 10 minutos pensando, né, no que seria o que é bolsonarismo, né? Eu acabei até de publicar no Twitter, eu vou ler aqui com vocês. O que é bolsonarismo? É um fenômeno de comportamento espontâneo de pessoas que entenderam o papel manipulador da imprensa em favor da elite comunista, bem como as ações da própria elite, e elegeu, defende e apoia Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, em 2018. Vou ler aqui com vocês, para respeitar o tempo de vocês, vou ler a matéria aqui que fala do Ronaldo Caiado e depois eu quero explicar o porquê que o bolsonarismo traz pra gente fenômenos, né, e reações como essas. Vamos lá. Caiado, que chegou a romper com Bolsonaro, anuncia rendição. O poder não mudou o homem. Em março, o governador Ronaldo Caiado anunciou seu rompimento com Jair Bolsonaro. A mídia do ódio comemorou efusivamente. Disseram na época que, em meio à pandemia, Jair Bolsonaro estava ampliando o seu isolamento político. Caiado, naquela oportunidade, certamente foi influenciado pelos ataques que a imprensa disparava de maneira incessante contra o presidente. De fato, um momento difícil enfrentado por Bolsonaro, que ainda teve que encarar as traições de Mandetta e Moro e as articulações de governadores comandados por João Dória. Muitas dificuldades ainda persistem, mas a bravura e a coragem de Bolsonaro estão conseguindo superar todos os obstáculos. Nesse sábado, dia 29, tivemos um exemplo, onde o Caiado se rendeu. Desde Juscelino Kubitschek, Jair Bolsonaro foi o presidente que mais investiu em Goiás. Agradeço o apoio que tenho recebido do governo federal. O poder não mudou o homem Jair Bolsonaro, um homem simples, corajoso e determinado, que segue os princípios que o moveram até o momento, o bem do povo brasileiro. E tá aí um print retirado aí do jornal Cidade Online, onde o Ronaldo Caiado fez essa publicação no Twitter, meus amigos. Então vamos lá, vamos ligar uma coisa na outra. Primeiro eu quero falar a respeito do que na minha opinião é o bolsonarismo, que me fez fazer essa definição. O bolsonarismo é esse movimento espontâneo realmente das pessoas que não aceitam mais manipulação da mídia, né? E que ele se iniciou através da chegada de Bolsonaro ao poder. E a chegada de Bolsonaro ao poder, ela não foi uma candidatura que a elite veio e trouxe pra gente escolher aquelas pessoas. Não, o próprio povo escolheu, né? Bolsonaro não era ninguém.
né? Mas aí por conta da internet, das pessoas que buscam informações na internet, que especialmente as pessoas que propagam informações importantes na internet, o nome de Bolsonaro começou a sair do nada, sem campanha política, sem dinheiro para fazer a campanha eleitoral, nada disso. E elegemos Bolsonaro. Então esse bolsonarismo, ele não está simplesmente vinculado absolutamente a Bolsonaro. Pode ser que venham outros nomes futuramente e que façam parte do bolsonarismo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É um movimento, na minha opinião, crucialmente dominado pelo próprio povo e pela espontaneidade do povo. Então, quando a gente pega ações como essa do Ronaldo Caiado, o que acontece? No mundo político, meus amigos, em qualquer relação que seja, não só na política, qualquer relação pessoal que exista, existe divergências, tá? Eu não sei exatamente o que pode ter levado o Ronaldo Caiado a romper com o Bolsonaro, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, foi um erro dele. Ele errou ao começar a cair na pilha, como a matéria do jornal Cidade Online trouxe. Eu acho que ele caiu um pouco na pilha aí da mídia, somado a convicções divergentes à do Bolsonaro, e isso é normal. Você ter uma convicção que diverge de outra pessoa que você admire, normal. Só que depois de expor, aí o que acontece? Veio o bolsonarismo na internet, as pessoas que apoiam o Bolsonaro, e bateram firme no Ronaldo Caiado. E o que o bolsonarismo traz pra gente, meus amigos? Traz a verdade. Traz a verdade. Então o que acontece? O que levou um cara como o Ronaldo Caiado a recuar e se render a Jair Bolsonaro? É uma soma de pequenos elementos, né? Pequenos e importantes elementos, né? Primeira coisa, a própria ação de Bolsonaro, que mesmo com a ruptura aí, diante dos ataques de Ronaldo Caiado, Bolsonaro continuou trabalhando de acordo com as suas promessas, de acordo com as suas convicções, de acordo com tudo aquilo que o levou à presidência da República. E o próprio Ronaldo Caiado reconhece isso. Então, quando o Ronaldo Caiado observa as ações do Bolsonaro, que não mudaram e, pelo contrário, se intensificaram em favor do território que Ronaldo Caiado governa, ele logo percebeu, Bolsonaro não mudou, ele não me retalhou por conta dos ataques que eu fiz, porque realmente ele pensa no povo e não no governante do povo. Muitas pessoas, muitos dos nossos governantes, meus amigos, dos políticos que nos governam, a grande maioria, infelizmente, não governam pensando no povo, e sim pensam no bem próprio. Se Bolsonaro o fizesse, ele não teria feito o que faz em Goiás, por exemplo. E isso obriga Ronaldo Caiado, se ele for um cara honesto, que tenha caráter, em reconhecer essa ação de Bolsonaro. E será que essa ação teria sido reconhecida, né, se Bolsonaro não tivesse feito isso, e se o povo também não tivesse demonstrado para o Ronaldo Caiado lá atrás que Bolsonaro tinha razão desde o início? Era uma divergência na forma de lidar com a questão dessa situação que a gente vive no país, e nós sabemos qual é essa situação, né? Mas a voz do povo pressiona os políticos a se revelarem. Enquanto pessoas como, por exemplo, eu vou falar de dois aqui, só para dar exemplo, que eu fiz vídeo recentemente, Janaína Pascoal e agora o Ronaldo Caiado, enquanto o povo pressiona essas pessoas, né, para que elas entendam que o povo está ao lado do Bolsonaro, não por uma idolatria cega, não por isso, mas sim porque reconhecem em Bolsonaro o seu legítimo representante. Vocês entendem a diferença? Reconhecem em Bolsonaro o seu legítimo representante. E reconhece que Bolsonaro não é perfeito. Reconhece que Bolsonaro errou, erra, vai errar. Mas reconhece em Bolsonaro um cara humilde e que está lá sim, como um humano imperfeito que é, mas que está, sobretudo, lá representando os interesses do povo. Então, esse bolsonarismo provoca essas pessoas a refletirem. Então vai ter pessoas como Janaína Pascoal e Ronaldo Caiado que vão recuar, entenderem que erraram, que se precipitaram, ou que de repente, tudo bem, houve uma divergência, continuo pensando da mesma forma, mas continuo reconhecendo a honestidade do presidente.
E vai revelar também o bolsonarismo, as ações do bolsonarismo vão revelar pessoas que estavam com o Bolsonaro por oportunismo, porque tiravam de alguma forma algum proveito disso, ok? E diante de alguma ação dessas pessoas, o bolsonarismo vem, pressiona e de repente, tudo aquilo que essa pessoa que estava próxima a Bolsonaro defendia, essa pessoa se revela uma outra pessoa e passa a atacar tudo aquilo que ela defendia até então. Tudo isso por quê? Porque não aguenta a pressão do bolsonarismo, que traz verdades, e o orgulho, o ego, os interesses pessoais fazem com que essas pessoas não recuem e tornem-se oposição. Ou seja, o bolsonarismo revela a verdade, meus amigos. Ok? E como eu falei agora há pouco, vocês que me acompanham aí praticamente todos os dias, Bolsonaro não é perfeito, meus amigos. E ainda que o fosse, né, impossível, mas ainda que o fosse, o sistema político não permite ele tornar real as ações que ele gostaria de tornar. E faz com que a gente aí observe, puxa vida, eu gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que isso deixasse de acontecer, né? E é importante que a gente entenda que não é tudo responsabilidade, não está nas mãos de Bolsonaro as ações que o Brasil precisa. É uma soma de elementos, né? Mas basicamente, como eu falei, o bolsonarismo pode salvar o país. Porque a gente colocou lá o presidente da República. Agora o que nós temos que fazer? Colocar mais deputados, mais senadores, mais governadores, mais prefeitos, mais vereadores. Né? Uma das críticas que Bolsonaro sofre hoje é dele ter se aproximado do Centrão. E eu falo repetidas vezes aqui no canal para vocês. Como é que Bolsonaro não vai se aproximar do Centrão, sendo que ele precisa de voto para governar? É uma pena que nós não tenhamos mais pessoas, mais políticos de direita lá em Brasília, para que evitasse essa situação de Bolsonaro, por conta de votos, ter que se aproximar do Centrão. Ah, Ítalo, mas então você está fechando os olhos para essa aproximação do Centrão? Você não vê isso com maus olhos? Eu vejo como uma situação necessária, né? Agora, é muito diferente, meus amigos, é muito diferente se Bolsonaro comprasse votos do Centrão, fizesse uso de políticas corruptas, como, por exemplo, mensalão, petrolão, para sustentar votos. E Bolsonaro não faz isso. Eu e você sabemos disso, né? Então, o que acontece? Ele está fazendo ali das tripas coração para poder terminar o mandato. E com a graça de Deus vai terminar. Mas se você tem alguma crítica com relação ao Bolsonaro, eu vou finalizar esse vídeo, meus amigos, com o grande mestre Olavo de Carvalho, no qual ele define muito bem uma realidade que você deve refletir sobre isso. Aqui eu vou trazer uma publicação que eu trouxe para a minha conta do Twitter de um print do Olavo de Carvalho. Então eu vou ler só a declaração dele. O Bolsonaro não é covarde e nem burro. Apenas percebeu que só continuaria apoiado pelos militares se deixasse de ser um guerreiro anticomunista e se tornasse um bom administrador isentista. Por mais que isso me encha o saco, não consigo imaginar como ele poderia escapar dessa armadilha. Se o mestre Olavo de Carvalho não consegue imaginar como ele poderia escapar dessa armadilha, meus amigos, está mais do que explicado que são situações difíceis, adversas, que nós vamos enfrentar, enfrentamos no presente e enfrentaremos, né? Nas quais as soluções e os caminhos para os nossos objetivos não serão aqueles que nós gostaríamos que fosse, mas não tem como escapar disso, enquanto a gente não for trocando aí as peças que compõem o cenário político nacional. Por essa razão, devemos continuar apoiando o presidente da República. E é assim que a gente vai seguir nesse canal. Meus amigos, agradeço a todas as pessoas que assistem esse vídeo aqui no YouTube, ou nas páginas ou nos grupos de WhatsApp que compartilham esse vídeo, que é original do canal do YouTube, como eu disse, que eu levo meu nome, Ítalo Goulart. Sejam todos muito bem-vindos acessando o canal. E a gente vai continuar aqui firme e forte
usando, praticando, exercitando, como eu disse para vocês, o bolsonarismo, né? Só assim a gente pode realmente vencer todos os inimigos da nação, que são inimigos que atentam contra a honra e a dignidade da família e dos bons costumes. Não tem jeito, meus amigos. Precisamos enfrentar e assim o faremos. Tamo junto.